Então por que você não vai e conta para sua esposa? Porque eu conheço minha A esposa. pizza, porra, a corda está mal cozida. O que é isso? Isso parece raviolis. O quê? Eu tive uma intoxicação alimentar severa, além da imaginação, e voltei para Londres e disse ao nosso produtor executivo, Pat Llewellyn, sabe de uma coisa, eu não sei se vou aguentar isso. No auge de Kitchen Nightmares, Gordon Ramsay entrou em outro restaurante em dificuldades, esperando encontrar o caos que ele poderia consertar. Faça-me um favor, feche o maldito restaurante. Não aguento mais ficar assistindo a essa vergonha. Mas saiu carregando algo bem mais pesado, a suspeita de que o próprio programa havia sido feito para fracassar. Essa percepção, anos em formação, mudou tudo o que veio depois. O show que se tornou um fenômeno. Quando Kitchen Nightmares surgiu no Reino Unido, apresentou um formato de restauração que parecia ao mesmo tempo teatral e prático, construído em torno de uma promessa urgente. Um restaurante em falência ainda poderia ser salvo com disciplina, honestidade e rapidez. A reputação de Gordon Ramsay como chefe exigente deu à série uma autoridade instantânea, mas seu poder na televisão vinha de algo mais complicado do que apenas a raiva. Os espectadores voltavam porque ele traduzia a disfunção da cozinha em drama humano, expondo medo, ego, negação e orgulho, enquanto ainda impulsionava uma transformação visível. Quando a versão americana foi lançada em 2007, essa fórmula se expandiu rapidamente, pois combinava o realismo da indústria de serviços com o ritmo emocional de uma história de resgate. Restaurantes eram reformulados, menus reescritos, equipes treinadas novamente e os proprietários eram forçados a confrontar hábitos que haviam escondido por trás de desculpas durante anos. Na tela, o padrão parecia ser repetível o suficiente para se tornar um fenômeno, e por muito tempo as classificações e o impacto cultural apoiaram essa ilusão. No entanto, por trás dos aplausos, uma contradição mais silenciosa estava crescendo, pois episódios bem-sucedidos nem sempre se transformavam em negócios bem-sucedidos após o fim das filmagens. Os números que silenciosamente quebraram a ilusão. À medida que a popularidade do programa crescia, uma verdade mais difícil começou a surgir por trás das vitórias editadas. E ela carregava mais peso do que qualquer confronto diante das câmeras. Uma grande parte dos restaurantes que Ramsay tentou salvar eventualmente fechou, e esse padrão fez mais do que enfraquecer a narrativa de sucesso do programa. Desafiou a premissa de que uma intervenção curta poderia gerar mudanças duradouras. Para os telespectadores, o fechamento poderia ter parecido azar ou falta de continuidade. Para Ramsay, isso passou a parecer cada vez mais uma evidência de que o próprio formato tinha limites que nenhuma quantidade de intensidade poderia superar. O problema mais profundo estava no tempo. Uma produção de televisão podia expor comida ruim, treinar novamente a equipe, reformular o salão e forçar acertos emocionais em questão de dias, mas não conseguia consertar de forma confiável dívidas acumuladas, condições de aluguel punitivas, queda na demanda local ou hábitos de propriedade que retornavam assim que as câmeras desapareciam. O acompanhamento independente reforçou essa questão estrutural ao mostrar que muitos fechamentos aconteciam dentro de cerca de um ano após as filmagens, o que tornava os fracassos mais difíceis de serem descartados como exceções isoladas e mais fáceis de serem interpretados como um resultado recorrente de fundamentos de negócios não resolvidos. Essa distinção importava porque Ramsay não estava apenas desempenhando um papel, ele estava associando seu nome e credibilidade a cada resgate. À medida que a lacuna entre a transformação dramática e a sobrevivência a longo prazo aumentava, a promessa central do programa se tornava mais difícil para ele carregar sem questionar o que realmente estava sendo pedido ao público para acreditar. Por trás das câmeras, o custo estava se tornando pessoal. A frustração profissional teria sido difícil o suficiente por si só, mas os custos físicos e emocionais das filmagens estavam se tornando impossíveis de ignorar para Ramsay. Cada episódio exigia que ele entrasse em cozinhas onde a má higiene, ingredientes estragados e o manuseio descuidado dos alimentos não eram exageros dramáticos, mas realidades diárias. Quando ele provava os pratos diante das câmeras, não estava apenas reagindo para a televisão, porque em alguns casos ele estava se expondo a riscos reais à saúde que, segundo relatos, o deixaram doente durante a produção.
A pressão psicológica era ainda mais profunda, pois o programa repetidamente encenava o mesmo ciclo doloroso de diferentes formas. Ramsey chegava com urgência, identificava falhas óbvias, pressionava os proprietários a se responsabilizarem e investia um esforço real para uma virada, apenas para descobrir depois que alguns voltavam rapidamente ao comportamento anterior assim que a pressão das filmagens desaparecia. Um formato de resgates baseado na transformação começou a aparecer, de sua perspectiva, como um ciclo de conformidade temporária seguido de colapsos previsíveis. O que tornava esse ciclo especialmente corrosivo era o desalinhamento nas apostas. Ramsey abordava o trabalho como um chefe que protegia os padrões e os clientes, enquanto alguns proprietários tratavam o processo como publicidade, negociação ou performance. Com o tempo, a atmosfera emocional mudou de um mentor rigoroso para uma desilusão recorrente, e essa mudança preparou o palco para o encontro na França que forçaria tudo o que ele vinha suprimindo a se transformar em uma decisão clara. O resort de esqui francês e o ponto de ruptura. Quando Ramsey chegou ao restaurante em um resort de esqui no sul da França, ele já havia enfrentado arrogância, negação e caos de várias formas, mas esse caso tocou um nervo diferente, porque a disfunção parecia menos acidental e mais intencional. O negócio operava em um ambiente fechado, onde os hóspedes do resort tinham alternativas limitadas, e esse desequilíbrio parecia encorajar o proprietário a servir comida fraca a preços elevados, sem medo de perder clientes. Para Ramsey, isso não era simplesmente um operador em dificuldades tomando decisões ruins sob pressão, porque parecia um modelo de negócios construído na exploração da conveniência em vez de conquistar a confiança. Essa distinção mudou a temperatura emocional do resgate. Ramsey podia lidar com inexperiência, pânico, até teimosia, porque esses defeitos ainda deixavam espaço para aprendizado, mas a indiferença com relação aos clientes ia diretamente contra os valores que ele acreditava que um restaurante deveria proteger. À medida que as filmagens continuavam, a resistência do proprietário fazia o processo parecer menos uma intervenção e mais um teatro, com Ramsey oferecendo sua experiência a alguém que não respeitava a crítica nem pretendia mudar depois que as câmeras se desligassem. O que finalmente o quebrou não foi um insulto isolado, mas a clareza que a situação produziu. Depois de anos tentando consertar restaurantes por meio de um processo televisivo comprimido, ele viu esse caso como uma prova de que o formato não conseguia distinguir rápido o suficiente entre pessoas que precisavam de ajuda e pessoas que só queriam exposição. Naquele resort francês, a premissa moral do programa deixou de parecer difícil e passou a parecer comprometida. A decisão que nenhuma rede esperava. A resposta de Ramsey a essa percepção não se desenrolou como uma negociação lenta, porque, uma vez que ele concluiu que o problema era estrutural, continuar com o programa parecia desonesto em relação aos seus próprios padrões. Em vez de esperar a queda nas audiências ou que os executivos tomassem a decisão por ele, ele escolheu terminar Kitchen Nightmares por conta própria. Essa atitude surpreendeu a Fox, pois a série ainda era um valioso produto televisivo, com um formato reconhecível, uma audiência fiel e um apresentador cuja presença fazia toda a franquia funcionar. Do ponto de vista da rede, as soluções óbvias eram ajustes práticos. Eles poderiam reduzir a carga de trabalho, diminuir as demandas de produção ou criar mais distância entre as temporadas para que as filmagens se sentissem menos desgastantes. Do ponto de vista de Ramsey, essas soluções abordavam a fadiga, mas ignoravam a futilidade, porque a questão central não era mais a pressão do cronograma, mas a desconexão recorrente entre a transformação televisionada e a sobrevivência a longo prazo. Foi isso que tornou o cancelamento tão incomum e revelador. Ramsey não estava se afastando de um programa fracassado, ele estava se afastando de um bem-sucedido porque já não acreditava que o formato entregava consistentemente o que prometia. Nesse sentido, a decisão foi menos uma saída dramática do que uma linha profissional na areia, e preparou a próxima questão da indústria: se o conceito poderia ser reconstruído sem cair na mesma armadilha. A substituição fracassada e o que ela provou.
A Fox eventualmente tentou preservar a fórmula de resgate de restaurantes lançando 24 Hours to Hell and Back, uma versão reformulada que prometia velocidade, novidade e uma estrutura de produção mais controlada. O formato alterou mecânicas importantes, incluindo um cronograma mais curto e elementos disfarçados, mas essas revisões não resolveram o problema mais profundo que havia afastado Ramsay de Kitchen Nightmares em primeiro lugar. Uma intervenção mais curta poderia criar uma televisão mais dinâmica, mas também fazia com que a transformação significativa parecesse ainda mais comprimida e menos plausível. Os telespectadores ainda podiam aproveitar a presença de Ramsay e o espetáculo da pressão pela virada, mas a narrativa muitas vezes parecia apressada, como se o programa estivesse recriando a forma de um resgate sem restaurar a profundidade emocional e prática que tornava o original envolvente. A estrutura revisada tratava os sintomas de exaustão enquanto deixava a contradição central intacta. Essa contradição ficou mais clara à medida que a substituição falhou em igualar o impacto do original. Em vez de provar que o conceito era infinitamente adaptável, a recepção mais fraca destacou o quanto Kitchen Nightmares dependia de um equilíbrio frágil entre conflito, credibilidade e mudança genuína. Ao tentar consertar o formato, a substituição inadvertidamente confirmou a preocupação anterior de Ramsay. A televisão de resgate de restaurantes poderia ser reformulada, mas não poderia facilmente escapar dos limites incorporados na própria intervenção. O reset pandêmico e o retorno com uma nova lógica. O contexto mudou dramaticamente após a pandemia de Covid-19, que afetou a indústria de restaurantes em uma escala que nenhum formato de transformação poderia ter previsto, e essa mudança reabriu uma questão que Ramsay havia fechado. Nos Estados Unidos e além, restaurantes com proprietários competentes, clientes fiéis e anos de estabilidade estavam, de repente, lutando pela sobrevivência contra lockdowns, escassez de mão de obra, inflação e mudanças no comportamento do consumidor. A crise criou uma nova categoria de negócios em dificuldades, definida menos por negação ou negligência e mais por um choque externo. Essa distinção importava porque alinhava-se mais de perto com o tipo de missão de resgate em que Ramsay ainda poderia acreditar. Quando Kitchen Nightmares retornou em 2023, a lógica de seleção parecia mais focada em restaurantes com compromisso, ética de trabalho e bases recuperáveis, em vez de confrontos construídos em torno de proprietários que resistiam a qualquer forma de responsabilidade. O tom também mudou, com mais ênfase na resolução de problemas e menos dependência de conflitos explosivos como o principal motor do drama. Em termos práticos, o retorno parecia uma tentativa de reparar a premissa original, mudando as condições sob as quais ela operava. Ramsay não estava apenas ajudando os restaurantes a retomar o ritmo. Ele estava testando se um formato de resgate poderia recuperar credibilidade quando o obstáculo fosse circunstancial, em vez de indiferença. Esse experimento, mais do que a nostalgia, deu ao retorno suas verdadeiras apostas. O que a cancelamento realmente significou. No final, o cancelamento de Kitchen Nightmares não foi simplesmente uma reação ao estresse, conflito ou a um proprietário impossível, porque essas pressões já existiam há anos. Foi um reconhecimento mais profundo dos limites do próprio resgate televisionado. Ramsay poderia melhorar os menus, reformular os espaços, treinar equipes e forçar a honestidade em ambientes que a evitavam há muito tempo, mas ele não poderia apagar dívidas, reescrever a economia local ou garantir mudanças de caráter após o fim das filmagens. Essa lacuna entre a transformação visível e a sobrevivência duradoura se tornou a falha oculta do programa, e Ramsay eventualmente escolheu tratá-la como uma questão de integridade, em vez de uma inconveniência de produção. Ao se afastar, ele estava protegendo mais do que sua energia, estava se recusando a continuar vendendo certezas em um formato que muitas vezes entregava apenas um impulso temporário. O cancelamento, portanto, funcionou tanto como preservação pessoal, quanto uma crítica surpreendentemente direta à promessa da televisão de realidade de consertar negócios complexos em questão de dias. O que acabou com Kitchen Nightmares não foi uma única briga, mas uma verdade mais dura sobre o que as câmeras podem mudar e o que elas não podem. Se o revival for bem sucedido, pode provar que o resgate funciona melhor quando a urgência encontra proprietários prontos para lutar pelo que resta.